São 8h28 em Mombaça região. Está chegando o Roberto Alves com as primeiras informações desta quinta-feira. Bom dia, Roberto. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Liderança. 71 municípios do Ceará manifestam interesse em aderir ao consórcio público para compra de vacinas. Senado aprova em primeiro turno PEC emergencial com auxílio limitado a 44 bilhões de reais. E também chove em mais de 100 municípios pela terceira vez consecutiva aqui do estado do Ceará. Consórcio de municípios para compra de vacinas contra a Covid-19 já teve manifestação de interesse de 649 prefeituras, segundo a lista divulgada ontem, dia 3, pela Frente Nacional de Prefeitos, FNP. A iniciativa foi lançada na segunda-feira, 1º de março, em uma reunião com cerca de 300 prefeitos. As administrações municipais podem assinar o termo de intenção do consórcio até sexta-feira, dia 5. A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março. Deve-se ainda elaborado um modelo de projeto de lei para ser enviado às câmaras municipais para que as cidades participem das compras. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 3, em primeiro turno, o texto base da PEC emergencial número 186/2019, que permite o governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do orçamento e do limite de endividamento do governo federal. No entanto, o programa ficará limitado a um custo total de 44 bilhões de reais. A votação em segundo turno acontecerá na sequência. Depois disso, se a aprovação for confirmada, a proposta de emenda à Constituição PEC seguirá para a Câmara dos Deputados. Essa PEC permite que o auxílio emergencial seja financiado com créditos extraordinários que não são limitados pelo teto de gastos. As despesas com o programa não serão contabilizadas para a meta de resultado fiscal primário e também não serão afetadas pela chamada regra de ouro, mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes de custeio da máquina pública. O valor, a duração e a abrangência do novo auxílio ainda serão definidos pelo Executivo. A primeira versão do auxílio ultrapassou os 300 bilhões de reais de custo total, tendo chegado a cerca de 68 milhões de pessoas em 2 rodadas. Na primeira, que durou 5 meses, foram parcelas de R$ 600 reais por pessoa. Na segunda, chamada de auxílio residual, foram parcelas de R$ 300 reais durante 4 meses e com o público-alvo menor. O novo montante representa menos do que o auxílio residual, que custou aos cofres 64 bilhões de reais, Carlinhos. O Ceará registrou chuvas em mais de 100 municípios pelo terceiro dia consecutivo, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, FUNSEMI. No intervalo entre as 7 horas do último dia 2, terça-feira, e as 7 horas de ontem, quarta-feira, dia 3, informações da FUNSEMI indicam que as precipitações chegaram a todas as macro-regiões em conformidade com a previsão do tempo anunciada no início da semana pela FUNSEMI. Choveu, por exemplo, em Ipueiras, 44 milímetros, Campos Sales, 38,1 milímetros, Massapê teve um registro de 34 milímetros e também Abaiara com 32 milímetros. Os últimos registros de chuva no Ceará têm relação direta com a formação de áreas de instabilidade que se formaram sobre o Oceano Atlântico, proximidade da zona de convergência intertropical, principalmente no centro-norte e nordeste, além de outros fatores físicos locais como temperatura e relevo. Para hoje, quinta-feira, dia 4, a área de abrangência dos registros deverá aumentar, ficando toda a faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité sob condições de eventos de chuva. Já para o centro-sul, são esperadas precipitações isoladas. Por fim, para a próxima sexta-feira, amanhã, Carlinhos, a tendência neste momento é de predomínio de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões do estado do Ceará. De ontem para hoje, uma pequena pausa nas chuvas aqui no município de Mombaça. A previsão já aponta, portanto, chuvas para hoje. A meteorologia também diz que amanhã haverá possibilidade de chuva, então que essas
que essas chuvas permaneçam caindo aqui na nossa região, Carlinhos, trazendo a alegria para toda a população aqui do município de Mombaça. Muitos reservatórios já sangrando, reservatórios de pequeno a médio porte, e a tendência é que esse número aumente ainda mais, inclusive com o aumento da capacidade hídrica do açude Serapendizes, principal reservatório aqui do município, Carlinhos. Pois é, que Deus possa continuar abençoando e que mais águas possam vir aqui para nossa região. Com certeza. Essas as primeiras informações da nossa participação aqui no Acontecendo. Nós voltaremos agora voltaremos 9h40 em nova edição e meio-dia no Central de Notícias. Bom dia. Bom dia e obrigado pelas informações. Acontecendo.